Glória a Jesus. A palavra diz assim: neste tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros aborrecerão. Versículo 11: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Amém? Amém. Fala assim: Senhor Jesus, fala comigo por tua palavra. Amém. Pode sentar, desocupe as suas mãos e dê um glória. Meus irmãos, nós como servos de Deus desta terra não temos que esperar boas notícias. Amém? O crente, o verdadeiro crente, o crente que entende a palavra de Deus, ele sabe, como Paulo sabia, que é melhor estar com Cristo do que estar aqui. Amém, meus irmãos? Paulo, ele sabia que era melhor ele estar na presença do Senhor, na glória, do que estar nesse mundo. Nesse mundo, irmãos, a corrupção predomina. Neste mundo nós não temos nada. Quem tem uma casa para morar? Você não tem ela. Se você não pagar o tal do IPTU, não é seu. Você tem que pagar o resto da sua vida. Você nunca termina de pagar. Não é seu. Você compra um carro. Que carro bonito. Você tem um carro. Você não tem um carro. Se todo ano você não pagar o tal do IPVA, você não tem aquele carro. Amém? Então nesse mundo nós não temos nada. Deste mundo nós apenas temos que preparar nossa vida para estar com Cristo lá na glória. Lá sim, tudo que você preparar, você terá. E a Bíblia diz que lá o ouro não se corrompe. O ladrão não vai roubar o teu ouro. O ladrão não vai conseguir tirar a tua coroa. A traça não vai conseguir corroer as suas roupas. Mas aqui tudo é perecível. Aqui, meus irmãos, a vaidade humana é perecível. A boniteza humana é perecível. Você nasce com a pele limpa, passa os tempos, começa a vir transformações. O seu cabelo nasce preto e termina branco. Tudo se transforma. Então nós temos que entender, irmãos, que daqui nós não temos que esperar muita coisa. A única coisa que nós temos que esperar aqui é buscar a presença do Espírito Santo, preparar a nossa vida para estar com Cristo. Pastor, isso quer dizer que eu tenho que parar de correr atrás dos meus objetivos? Não! Mas não colocar o teu coração nisso.
não deixar Deus de escanteio, não deixar Deus para qualquer momento eu estou lá, não deixar Deus de fora da sua vida e simplesmente guardar Deus na gaveta e puxar Deus de vez em quando para conversar com Ele. Não é isso. Deus tem que ser a nossa prioridade em todos os momentos. Surgirão muitos falsos profetas. Falso profeta, irmão. Olha, um campo que tem muito falso profeta é o tal do Facebook. Nunca vi tanta revelação daquele jeito, rapaz. Se você ficar ali 3 horas, é 3 horas de revelação. Aí eu digo, será que Deus vai ficar revelando? Deus tem o poder de fazer tudo. Mas, irmão, pelo amor de Deus, fazer coisas em nome de Deus. Deus quer que o povo volte a humilhar-se. Deus quer que o povo volte a quebrantar-se. Deus quer que o povo volte a entender que isso aqui vai se acabar. Isso aqui tudo é corrupção. Isso aqui tudo é mentira. Isso aqui, meus irmãos, se nós não prepararmos a nossa vida para estar com Cristo, nós estaremos lançados fora. Amém? Cuidado, é só surgir qualquer coisa, você já vê falso profeta aparecendo. A gripe, aí daqui a pouco o falso profeta levantou que viu não sei o que, e viu não sei o que, e viu não sei o que, e isso começa a surgir simplesmente para ter pessoas vendo ele falando ou ela falando, não temendo a palavra de Deus. Amém? Teve um falso profeta aí, acho que os irmãos não chegou a acompanhar ele não, que ele falou assim que, acho que era em abril que Jesus ia voltar. Eu sei que ele já marcou umas 3 vezes para Jesus voltar e Jesus não voltou. E o povo seguiu esse cidadão. Será que é nós que somos muito ingênuos ou nós que não queremos nem saber de Deus, irmãos? E eu já fiz um teste, eu tenho lá um canal no YouTube e eu tenho o Facebook também, eu já fiz um teste. Se você prega uma palavra, Jesus vai te abençoar, você tem mais visualização, mais curtida. Se você prega, coloca a tua casa em ordem, é poucas pessoas que vai te ver. É poucas pessoas que vai... Mas, gente, aonde é que o povo quer chegar? Aonde é que as nações, olha para os irmãos ver, a situação que o ser humano chega, de um homem ter o poder de administrar milhões, que vai salvar pessoas, e este homem ainda tem a capacidade de desviar bilhões de dinheiro e deixar pessoas morrendo na fila, no corredor de hospitais, simplesmente pela ganância do dinheiro, que vai levar ele para a prisão e para o inferno se não se converter. É por isso que eu estou dizendo, irmãos, ame a Deus sobre tudo, ame a Deus sobre todas as coisas na sua vida. Creia na verdadeira profecia. Essa não erra. Essa não aumenta nada. Esta não sai dos trilhos. Amém? Deus fala com os teus servos, Deus fala. Mas o servo de Deus que tem temor de Deus, até para passar o que realmente é de Deus, ele teme. Entendeu? E aí tem gente que fica 3 horas, e toda hora que ele entra para fazer uma live, ele tem revelação para dar. E
E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará. Nós temos que tomar cuidado, irmãos. Não deixar o amor de... Porque você pode ter a aparência de crente. Você pode ter a roupa do crente. Você pode falar como o crente. Só que se você não amar a Deus, se você não amar as pessoas, se você não respeitar a palavra de Deus, vai ser simplesmente uma religião que você não vai sair do canto. Você vai passar o tempo inteiro na igreja e não vai para a glória. Amém? Por falta do amor, por falta da reverência a Deus. Então ame a Deus. Não deixe o amor de Deus se esfriar na tua vida. O amor pela palavra, o amor pela oração, o amor pelo jejum, o amor pela consagração a Deus. Mas não tem consagração de manhã na igreja, mas o primeiro lugar que nós temos que ter comunhão com Deus é a nossa casa. Tem muitas pessoas que estão super incomodadas de não estar na igreja porque a casa dele não tem paz. Então o primeiro lugar que nós temos que ter comunhão com Deus é nossa casa, irmãos. Amém? Na tua casa você tem que ter prazer de orar. Se você não estiver bem com Deus na sua casa, na igreja você também não vai estar. Se você não estiver bem com a sua família, a tua casa é a primeira igreja que tem que estar em comunhão com Deus. Aleluia, meu Deus. É no teu quarto, como diz a Bíblia, que você tem que abrir a porta dele, trancar ele, falar com Deus em oração. Não tem como orar no quarto, ora no banheiro. Não tem como orar no banheiro, ora na sala. Mas a sua casa você tem que ter comunhão com Deus. Se nós não tivermos comunhão com Deus em nossa casa, onde é que nós vamos ter comunhão com Deus? Porque a partir do momento que você tem comunhão com Deus na sua casa, você vem para a igreja na comunhão, se enche mais ainda e volta mais abençoado. Agora, se você vem para a igreja para buscar comunhão, mas chega em casa, perde a comunhão, não tem graça. Você tem que ter comunhão com Deus na sua casa. Mas os meus parentes não são crentes. Mas você tem que ter comunhão com Deus na sua casa. O ímpio não pode ter a condição de tirar de você a presença de Deus. Se um homem tem condição de tirar a presença de Deus de você, quanto mais as situações que estão por vir. Então se prepara, tenha comunhão na sua casa, ame a presença de Deus, ame a oração, ame, porque Jesus, bem-aventurado é quando ele voltar, nós estivermos aqui com a mente ligada nele, ouvindo a palavra dele. Mas eu sei que não será assim. A maioria de nós seremos pegos quando estivermos em ônibus, quando estivermos dirigindo, quando estivermos na moto, quando a irmã estiver trabalhando, quando o irmão estiver levantando uma parede, quando alguém estiver trabalhando, como diz a palavra, vai estar dois no campo, um vai ser levado, o outro vai ser deixado. Vai estar dois dormindo na cama, um vai ser levado, o outro vai ser deixado. Vai estar dois trabalhando numa máquina, um vai ser levado, o outro vai ser deixado. Aquele que ficou é porque não estava com comunhão com Deus. Aquele que subiu estava com comunhão com Deus. As coisas ao seu redor não podem tirar de você a presença de Deus. A presença de Deus, meus irmãos, não pode ser trocada por uma conversa interessante. A conversa está interessante, eu vou ali ver o que está acontecendo. O celular está muito interessante, eu vou ali ver, pesquisar as coisas. Isso não pode tirar de você a presença de Deus. A presença de Deus em nós tem que ser a prioridade em nossa vida. A presença de Deus tem que ser prioridade em nossa casa.
A nossa casa não tem que ouvir voz de grito de desespero. A nossa casa tem que ouvir voz de grito de júbilo. Aleluia, Jesus. Sabendo que Deus está no controle de tudo, e quem está na presença de Deus não é enganado, e Deus não deixa perecer. Amém, meus irmãos? Deus permitiu que Daniel fosse para a cova, mas livrou Daniel lá na cova. Deus permitiu que a igreja passe por isso, mas Deus está com a igreja nessa situação. Deus permitiu os 3 jovens cair na fornalha, mas o Senhor estava com os 3 jovens na fornalha. Então Deus está conosco nestes momentos difíceis, meus irmãos. Tem gente que conhece a Deus só nos momentos bons. Não. Deus é principalmente nos momentos difíceis da nossa vida que nós conhecemos o poderoso Deus que nós servimos. É no momento que tudo está difícil, que tudo está complicado, que nós conhecemos o poder do nosso Deus. Um Deus que não nos abandona, que não nos deixa. Um Deus que nos fez e que se mantém conosco. Como diz a Bíblia: se me buscardes, estarei contigo, porém se me deixardes, eu vou permanecer no meu lugar. Amém, meus irmãos? Deus não sai do lugar dele, é nós que se afastamos dele, porque queremos. Amém? Aleluia! Então não deixa o amor pelas coisas de Deus se esfriar, o amor pelos irmãos, pelas pessoas se esfriar. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Ô irmãos, perseverança, quando você está tudo bem, você vai, solta a mão e vai. Agora, quando começa a surgir os pedregulhos, é que você tem que perseverar. E é nesses momentos difíceis que Deus quer uma igreja perseverante. Amém? É nesses momentos difíceis aonde vai surgir mais situações que Deus vai provar o seu povo. Deus quer ver quem vai perseverar até o fim. Você pode chegar lá do outro lado no fim, você pode chegar machucado, você pode chegar se arrastando, mas você tem que chegar do outro lado, meus irmãos. Você não pode, mas o fulano desistiu, eu vou desistir. A Bíblia diz que nós temos que esquecer das coisas que para trás ficou, mas olhar para frente, aonde Cristo está. Então desista desse negócio de olhar para trás, de olhar para quem ficou. Ora para quem ficou para trás, para Deus o levantar. Mas a sua missão é avançar para frente. A nossa meta é chegar até o fim. Amém? E aonde que é o fim quando Jesus voltar? Aonde que é o fim quando nós estivermos recebendo a coroa da glória? Aonde que é o fim? No momento em que nós, a igreja, ouvir os toques da trombeta e ser trasladado para o céu com Jesus. Aí é o fim. Aí é o começo da nossa vida com Cristo. Aí nós possamos dizer: aqui vale a pena estar. Amém, meus irmãos? Aqui vale a pena habitar, porque aqui não tem mentira, aqui não tem roubo, aqui não tem doença, aqui não tem lágrima, aqui não tem angústia, aqui não tem noite, aqui não tem traição, aqui não tem nada de mal, aqui só tem a presença de Deus, alegria, paz, gozo, presença bendita do Senhor. E lá no céu nós iremos ceiar, e Jesus vai celebrar a grande ceia, as bodas do Cordeiro que já está preparada para os seus santos. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então Jesus pode deixar as coisas se apertar mais, mas a nossa obrigação, que queremos ser salvos, é perseverar.
Tá tudo difícil. Persevera. Irmãos, eu obedeço a doutrina, faço isso, faço aquilo, mas não é o suficiente. Se não for a misericórdia de Deus, nós não somos salvos. Amém? Porque vira e mexe, nós está errando. Vira e mexe, você pensa alguma coisa que não deve. Vira e mexe, você fala alguma coisa que não deve. Vira e mexe, nós sentimos alguma coisa que não deve. É o ser humano. Agora, a graça de Cristo entra quando nós perseveramos. Amém, meus irmãos? A graça de Cristo entra quando nós perseveramos e não desistimos nessa caminhada de servir a Deus. Persevera, igreja. Ainda que as portas de todas as igrejas do mundo, dos templos do mundo, se fecham um dia, nós como igreja, você como igreja, nunca estaremos fechados. Amém? O evangelho em nós nunca estará preso. Pode prender a carne, pode fechar o templo, mas nunca a presença de Deus estará presa em nossa vida. E nós, como igreja de Deus, temos que vencer todas as barreiras até chegar o fim. Amém? Vamos orar para que as coisas voltem ao normal. Só que nós temos que nos contentar e dizer que isso é sinal de Deus. Para um povo que só quer saber do seu ego, do seu interior, para um povo que só quer saber do dinheiro. Amém, meus irmãos? Vamos nos preparar na presença de Deus, tá bom? Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus.